Muito obrigada, senhor presidente. Cumprimento o senhor Cláudio, agradeço o fato dele ter aceitado o nosso convite. Cumprimento também o doutor Conrado, que o acompanha nesta audiência. Senhor Cláudio, eu queria entender se os contratos que o IABAS tem aqui em São Paulo são apenas com a prefeitura ou se também há contratos com o Estado, né? E se forem apenas contratos municipais, se eles são somente com a capital ou se há contratos com outros municípios também. Se o senhor puder me responder primeiro essa indagação, eu sigo com as próximas. Bom dia, deputada. Atualmente, o IABAS só possui contrato no município de São Paulo. São 2 contratos que nós temos, um na região centro de São Paulo e para gerenciar serviços de saúde na região norte, além do Hospital de Brasilândia, que é um contrato emergencial. Tá. Nós não possuímos contrato com o Estado. Tá. O IABAS administra UBSs na capital? Sim, nós administramos aqui na capital toda a atenção básica, principalmente na região do centro de São Paulo, toda a atenção básica do centro. E na região norte, nós temos ainda outras OS parceiras, uma vez que o território é extenso, e nós compartilhamos e dividimos o território com outras organizações sociais, mas sempre atuando na atenção básica e urgência e emergência. Então para eu entender, o IABAS é contratado pelo município e contrata outras OS ou o município contrata diretamente o IABAS e outras OS para dividirem? Não, o contrato é direto com o município, tá, de acordo com o território. Nós participamos de um chamamento público, onde nós fomos vencedor desse chamamento, com a melhor proposta financeira e a melhor proposta técnica, para fazer o gerenciamento desta região. Tá. Eu queria entender um pouquinho melhor, senhor Cláudio, como é que foi a tratativa para os hospitais de campanha na época da pandemia, né? Como é que foi, por exemplo, combinada a remuneração? Porque houve uma situação, né, um pouco traumática envolvendo a Assembleia, porque alguns colegas foram fazer uma visita e de maneira que eu entendo injusta, né, o governador e o prefeito disseram que os colegas teriam invadido o IABAS. E eu assisti aos vídeos, e pelos vídeos, foram bem 3 horas de vídeos, né, eu não vi nenhum tipo de invasão, né, eu vi os colegas com equipamento de segurança, fazendo uma visita, filmaram, é verdade, mas diferentemente do que disse o governador e o prefeito, eu não vi nenhum registro de pacientes sendo trocados ou banhados, entendeu? Então, eu queria entender como é que foi a remuneração, porque, assim, os colegas tiveram uma dificuldade para entrar, e quando entraram, né, houve alas e alas vazias que foram registradas nessas filmagens. Eu compreendo que, em meio a uma pandemia, é necessário, né, vamos dizer assim, ser cauteloso, né, e ter condições de oferecer mais para a população do que não ser cauteloso e não ter condições de entender. Mas, assim, eram muitos leitos vazios, né, o espaço muito grande que foi filmado pelos colegas. Então, eu queria entender, por exemplo, aquelas camas vazias, elas já estavam sendo pagas pelo poder público? Quando começaria a remuneração? A remuneração era por leitos ocupados, por leitos possivelmente ocupados, pelos profissionais que estavam trabalhando. Como é que foi essa combinação com a prefeitura? Se o senhor puder detalhar um pouco mais para a gente. Obrigado pela pergunta, deputada. A escolha do IABAS para fazer a gestão do Hospital do AMB também foi compartilhada, essa escolha, com a SPDM, que é outra organização social que faz gestão de serviços de saúde no território.
A escolha foi justamente pelo fato de que o IABAS possui um vasto conhecimento da assistência e da atenção naquele território. Já conhece todas as particularidades e todos os serviços que compõem o sistema de saúde naquela microrregião. Toda a questão da elaboração do plano de trabalho e do custo do hospital foi feito a 4 mãos, junto com a secretaria. Nós fizemos o plano de trabalho de acordo com o escopo e as diretrizes, inclusive os termos de referência que foram enviados para nós. Com a caracterização, foram realizadas várias reuniões junto com a secretaria e representantes da área técnica da secretaria para fazer o plano de trabalho adequado. Só lembrando que o IABAS, ele possui um contrato apenas para gerenciamento de 561 leitos. É o que nós passamos para o plano de trabalho e recebemos o recurso para gerenciamento de 561 leitos. Sobre o episódio que ocorreu da entrada dos deputados, lembrando que é uma área, o hospital era uma área de extrema restrição pelo fato de estarmos, os pacientes que estão ali, eram pacientes com um grau de alta contaminação. E existem alguns protocolos que deveriam ser executados para a proteção não só dos pacientes, como a toda a equipe de trabalho que estava lá. A questão do pavilhão dos leitos que não foram utilizados, o IABAS recebeu apenas para os 561 leitos. O nosso plano de trabalho e a gestão foram direcionadas para esses 561 leitos, inclusive todo o dimensionamento de equipe, contratação de pessoas, contratação de equipe médica foram destinados para esse número de leitos. Em algum momento, esses 561 leitos foram ocupados completamente? Não foram ocupados completamente, e aí, em um segundo momento, houve uma pactuação com a própria Prefeitura e a Secretaria Municipal de Saúde para a redução desses leitos, e ele foi reduzido para 200 leitos. E também toda a estrutura de equipe e o dimensionamento de recurso também foi proporcional a essa redução. O senhor utilizou pessoal das UBSs no trabalho no hospital de campanha, seu Cláudio? Em algum momento... Não foram profissionais das UBSs para trabalharem nos hospitais de campanha? Lembrando que os nossos profissionais são contratados pelo IABAS. Eles são profissionais nossos do IABAS, eles não são profissionais exclusivos de uma unidade ou outra. Nós temos a possibilidade, sendo eles no momento dessa situação de pandemia, onde alguns profissionais estavam sendo afastados e a necessidade de uma equipe integral e 100% voltada para a assistência da população, nós tivemos que remanejar alguns funcionários para fazer uma cobertura de uma ausência, de um afastamento, uma vez que a gente não poderia deixar os nossos pacientes desassistidos. Lembrando que todos os profissionais que foram deslocados tinham capacidade técnica suficiente para atender todos os requisitos do protocolo e da assistência ao paciente. Só para entender uma coisa, nesse valor que foi pago ao IABAS, pelos primeiros 561 leitos, depois 200 e pouco, depois da repactuação, já estava prevista a remuneração dos profissionais? Sim, o plano de trabalho... E aí o que eu quero entender é o seguinte: na medida em que esses profissionais, no primeiro momento, estavam alocados nas UBS, né, e aí foram deslocados para o hospital de campanha, eu imagino que a contratação para poder gerenciar as UBS também, de alguma maneira, vamos dizer assim, implica a remuneração dos profissionais, né? A minha pergunta objetiva é a seguinte: houve pagamento 2 vezes pelo trabalho desses profissionais? Primeiro por estarem nas UBSs e depois por terem sido deslocados para trabalharem nos hospitais de campanha? Não, só um esclarecimento, deputada, é que assim, nós só utilizamos o deslocamento de nossos profissionais de outros serviços de saúde apenas para fazer a cobertura em casos de ausência, de afastamento desses profissionais. Lembrando que os profissionais que estavam ali no hospital de campanha, eles estavam submetidos a uma grande
demanda de trabalho, o ritmo de trabalho é um disso diferente, que fugia um pouco do habitual de cada um de nós. Os profissionais que foram deslocados foram para fazer a cobertura dessas ausências, quando havia um afastamento, um atestado, e esses profissionais não foram remunerados duplamente, só em casos quando era uma cobertura fora do período de trabalho deles, que aí nós tivemos que fazer a remuneração por hora extra. Fora isso, não houve nenhuma remuneração dupla. A minha pergunta não é com relação à remuneração dos profissionais. A minha pergunta é, o IABAS recebeu 2 vezes? Não, o IABAS recebia pelo plano de trabalho, para gerenciar os 561 leitos. Sim, no hospital de campanha. Okay. No hospital de campanha. Mas o IABAS também tem um contrato na UBS. Sim. E aí, ele pode utilizar os recursos da UBS, vamos dizer assim, para fazer funcionar o hospital de campanha. Recebendo aqui, na UBS, eu estou com a mão fora do vídeo, e recebendo, né, pelo contrato no hospital de campanha. A minha pergunta não é se os profissionais ganharam 2 vezes, até porque eu sei que eles estão aí numa situação de quase guerra. O IABAS recebeu 2 vezes? Essa que é a minha pergunta, entendeu? Não, nós recebemos pelo plano de trabalho. Cada unidade tem o seu plano de trabalho. E aí, nesse sentido, todo o recurso que foi recebido pelo Hospital do AMB, nós estamos fazendo toda a parte agora de finalização da prestação de contas, e aquilo que não foi utilizado serão devolvidos aos cofres públicos. Uma outra coisa, assim, sendo bem transparente com o senhor, eu, inclusive, votei contra o estado de calamidade, né, no estado e na prefeitura, porque eu entendi que eram projetos muito genéricos, e eu entendi também que as prioridades eleitas, né, pelo governador e pelo prefeito, com todo respeito, não eram as mais adequadas, porque, na minha percepção, todo esse dinheiro utilizado para esses hospitais de campanha deveriam ter sido investidos em hospitais já existentes, né? Então, assim, eu sei que é difícil quando se está numa situação emergencial, mas eu teria pego esse dinheiro todo e teria investido nos hospitais já existentes, no lugar de levantar mega estruturas, né, que foram muito subutilizadas, né, e os colegas, ao filmarem, deixaram isso bastante registrado, bastante provado, e que rapidamente foram desmontadas. Né? Eu fui surpreendida quando o prefeito anunciou que já ia, vamos dizer assim, encerrar as atividades do hospital. Mas a minha pergunta para o senhor é outra. Houve aquisição de respiradores, houve a aquisição de equipamentos, houve a aquisição de uma série de materiais, né? Até mesmo leitos, né? Assim, colchões, tudo. Esse material todo, adquirido com dinheiro público, ele vai para onde agora? Né? Haverá doação para os hospitais já existentes? Porque, assim, eu já comecei a receber e-mails de munícipes de várias cidades, aqui da capital, que tem mais a ver com a situação do senhor, vereadores, pessoas que querem saber se esse material vai ser revertido para a população, porque, de certa forma, foi adquirido com dinheiro público. Como é que foi a tratativa com o prefeito, né, com a secretaria? O que vai ser feito desse material todo, senhor Cláudio? Nobre deputado, eu só gostaria de fazer uma observação com relação ao comentário que a senhora fez. A Prefeitura de São Paulo, junto com a Secretaria Municipal, ela, de fato, ela investiu em novos hospitais, em novos leitos, em estruturas já construídas. Uma vez que ele inaugurou o Hospital de Brasilândia, que é um hospital municipal com mais de 150 leitos de UTI, com 30 leitos de enfermaria, investiu também nos leitos aqui, só na nossa região do centro, no Hospital de Bela Vista, que também possui mais de 50 leitos de UTI, que veio com recurso e de plano de trabalho do município, sem contar que em outros hospitais, como Parelheiros, e que tinham aí toda uma estrutura sendo estruturada, de fato, para atender os pacientes do Covid, num momento onde os hospitais de campanha serviriam ali de um primeiro atendimento, um primeiro suporte.
E isso trouxe uma segurança maior para os pacientes, uma vez que os nossos índices lá são índices, assim, que superou até expectativas. Nós tivemos em torno de mais de 3.200 internações no hospital, então, de fato mesmo, precisava desse hospital lá. Nós tivemos em torno uma taxa de mortalidade baixíssima, graças a Deus, que não houve, assim, o número de mortes, nós tivemos 14 óbitos, isso corresponde a 0,4 óbitos, uma taxa que surpreendeu a todos nós, uma eficiência do trabalho realizado pelo nosso corpo técnico, em parceria com a Secretaria Municipal. E isso seguindo todos os protocolos, toda a estrutura, todos os profissionais que estavam ali tinham condições de atender bem a população, todos os pacientes que foram atendidos saíram de lá de forma satisfeita com o atendimento. O nosso índice de satisfação na pesquisa que foram realizadas com os nossos pacientes veio a 97% de aprovação. Então, todo o recurso que foi, de certa forma, disponibilizado e construído foi utilizado para o benefício da população. Não, eu entendi, doutor. Eu queria saber, assim, por exemplo, os equipamentos que foram adquiridos com esse dinheiro, eles vão ser doados para os hospitais que permanecerão? Né? Porque, assim, houve muito investimento. O senhor entende o que eu estou dizendo? Assim, claro. Por que no início eu entendia que deveriam comprar os equipamentos para os hospitais que existem? Porque, automaticamente, aquilo permaneceria. No caso dos hospitais de campanha, foi necessário adquirir, né, respiradores, ventiladores, leitos, esse material todo. O que vai acontecer com esse material? Vai ser revertido a favor dos hospitais que já existem? Entendeu? O senhor vai desmontar o hospital de campanha. O que vai ser feito com aquele? Não estou falando do teto, da estrutura, né? Eu estou falando dos equipamentos médicos. O que vai ser feito com aquilo? Perfeito, deputada. O nosso contrato encerrou no final de julho e todo o pavilhão, todo o AMB, toda a estrutura montada foi desmobilizada. Os equipamentos foram transferidos para o Hospital de Brasilândia. Hoje, todos os equipamentos que foram comprados ou às vezes até deslocados para o Hospital de Brasilândia foram encaminhados para o Hospital de Brasilândia. Então, eles saíram do AMB no momento da sua desmobilização, no final do contrato, e foram direcionados para assistência no próprio Hospital de Brasilândia, que se tornou uma referência para o atendimento da Covid. Nós tivemos em torno de mais ou menos 1.100 colaboradores que também foram realocados em nosso serviço. A maioria foram aproveitados, foram encaminhados para as nossas outras unidades que estavam com desfalque de profissional e também foram encaminhados para o Hospital de Brasilândia para continuar a assistência está lá. Mais de 202 profissionais foram transferidos para lá. O senhor tem ideia de números, por exemplo, de respiradores, de equipamentos que saíram do AMB e foram para a Brasilândia? Eu tenho os respiradores, nós tivemos em torno de 7 respiradores comprados. Tá. E esses respiradores foram encaminhados para lá. Tá. Os demais equipamentos, deputada, realmente, assim, de cabeça, os números eu não tenho, mas eu posso providenciar os números para a senhora depois. Ou o advogado do senhor, não importa. O senhor teria como fornecer para a CPI uma lista dos equipamentos que saíram do hospital do AMB e foram ou para a Brasilândia, ou para outro equipamento que atenda o público, especialmente, que atenda a saúde pública, isso teria como fornecer? Sem dúvida, deputada, eu posso providenciar um relatório com todos os equipamentos que foram transferidos e onde eles estão no momento. Tá perfeito. Eu agradeço as respostas, cumprimentando o senhor novamente, e informo o presidente que a deputada Analice pediu aqui no reservado no chat uma parte. Eu não sei, presidente, se eu posso conceder. No que depender de mim, não tem objeção. Pode sim, excelência. Pode sim, excelência. Então, a parte concedida à deputada Analice, nossa vice-presidente. Agradeço, deputada, a oportunidade. Imagina. Alô, deputada Janaína, está me ouvindo? Sim, deputada Analice. Eu gostei muito naquele momento que você fez a sua indagação com relação
a utilização de funcionários que pertencem à assistência básica, né, da prefeitura, que é um contrato feito pelo IABAS anterior a esse do hospital de campanha, certo? Uhum. Na sua pergunta, que eu achei bastante pertinente, você perguntou se os funcionários recebiam 2 vezes ou se a IABAS recebia 2 vezes. Ele respondeu que os funcionários não recebiam 2 vezes, e sim aqueles que, porventura, fizerem uma hora extra, mas seria um pagamento único. Acontece que eu achei, acontece que quando, no processo que nós chamamos de concurso de projetos apresentados pelas organizações, pelas US, você fecha um pacote e o custo daquele serviço que vai ser oferecido. Se você paga mensalmente a organização social por aquele serviço efetuado e você utiliza o funcionário que deveria estar num outro serviço, praticamente, a meu ver, a IABAS não cumpriu com o requisito primordial, que é a execução da atenção básica, porque lá na ponta vai faltar aquele profissional que ele, no dia a dia, por necessidade, levou para o hospital de campanha. Então, eu gostaria que ele respondesse exatamente isso, porque se vocês, IABAS, recebe mensalmente por serviços efetuados e o profissional era de uma outra unidade, como que ficou o serviço na ponta da atenção básica? Deu para entender? Deputada Analice, obrigado pela pergunta. Neste momento, não houve a desassistência na atenção básica, uma vez que no processo de pandemia houve uma diminuição das agendas, da atenção na parte ambulatorial. Então, havia uma ociosidade da equipe, e não era justo eu deixar o nosso paciente do AMB desassistido e eu ter uma ociosidade na nossa unidade de atenção especializada, uma vez que esse profissional é um contratado do IABAS, é seletista, e ele poderia, neste momento de, vamos dizer assim, de guerra, esse profissional ser muito bem utilizado neste momento que a gente passou, onde tínhamos profissionais afastados o tempo todo, nós tínhamos dificuldades de selecionar equipes nesse período, porque um processo de seleção, ele demora muito, num dia para o outro, eu não consigo arrumar um profissional para fazer cobertura, então o deslocamento, ele veio num momento extremamente oportuno para não deixarmos os nossos pacientes assistidos. Não houve nenhum impacto direto na nossa rede, uma vez, como eu frisei agora há pouco, não teve nenhuma questão de desassistência na nossa rede básica, por fato da gente ter deslocado alguns profissionais para atender no nosso hospital do AMB, de campanha. Me desculpe, o senhor ganhou o projeto, o concurso de projetos, dizendo que o senhor tinha capacidade de efetuar os trabalhos, e, na verdade, o senhor utilizou os serviços, os funcionários da prefeitura para isso. Se o senhor não tivesse essa capacidade, provavelmente, ou possivelmente, o senhor não teria ganhado esse concurso de projeto. O senhor concorda? Não, deputada, não concordo. Uma vez que, assim, nós fizemos o plano de trabalho e contratamos equipe para isso. Nós só utilizamos a situação de um deslocamento de algum profissional da rede básica, foi numa situação pontual. Foram casos, assim, extremamente críticos, num final de semana, à noite, eu tenho um profissional afastado, ou num domingo, eu tenho um profissional que se contaminou na residência dele, ou seja, onde for, e que ele não foi trabalhar. Nós só utilizamos nessa situação, em situações extremamente emergenciais. Por gentileza. Eu, agora, de cabeça exato, assim, eu não tenho essa informação, deputada. Eu me comprometo aqui para a gente poder, nesse mesmo relatório que eu vou mandar para a deputada Janaína, informar todos os números e os profissionais que foram deslocados e qual foi o período que isso ocorreu.
O senhor foi pago mensalmente pelos serviços executados, né? Pela prefeitura. Perfeito, conforme o plano de trabalho. E isso também está sendo feito, né, deputada, num segundo momento, toda a parte de prestação de contas e acerto de contas. Se não houve a utilização do recurso, isso com certeza será devolvido aos cofres públicos. A Secretaria acompanhou passo a passo, através da sua prestação de contas e dos próprios coordenadores do projeto, lá do campanha do AMB, todas as etapas. Então, isso está sendo construído a 4 mãos. A prestação de contas, ela já está sendo realizada mês a mês, e depois ela será feita consolidado. Tendo a não utilização de um recurso e a sobra desse recurso, com certeza será devolvido aos cofres públicos. Obrigada, deputada Janaína, pela parte concedida. Espero ter contribuído aí com a sua pergunta, que eu achei bastante relevante. Vossa Excelência sempre contribui, deputada. Obrigada. Muito bem. Bom.